Hoje nós vamos iniciar no livro Reuniões Mediúnicas o assunto psicofonia sonambúlica, que é sinônimo de psicofonia inconsciente. Os últimos encontros que nós tivemos aqui foi sobre psicofonia consciente. E lembrando aqui de uma forma bem rápida, nós comentamos que é o tipo de mediunidade mais comum, a psicofonia consciente, onde o médium muitas vezes tem, através do pensamento, a dúvida se aquilo que está lhe chegando é dele ou é do espírito que está se comunicando. Nós vimos aqui apenas fazendo uma rápida rememorização de que, através do que o médium sente, do que ele percebe, ele pode ir tirando dúvidas, porque a dúvida por si só pode cortar a mediunidade, pode fazer com que corte a ligação com aquele espírito que ia se comunicar, a partir do momento em que o médium dá recepção à dúvida. Quando ele duvida, ali já começou a haver uma dificuldade grande para que o espírito possa se comunicar. Mas hoje nós vamos completar o assunto e especificar mais a questão da psicofonia sonambúlica. Vamos para a introdução do nosso tema, que é extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João. Separamos aqui um parágrafo do capítulo 10, versículo 7, que diz o seguinte: o mundo está repleto de portas enganadoras. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Aqui vamos procurar fazer algumas observações em torno do que Emmanuel aí nos trouxe. Essa parte do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, é aquela na qual Jesus conclui dizendo assim: eu sou a porta das ovelhas. E aí Emmanuel vai trazer para nós esse início de reflexão dizendo: o mundo está repleto de portas enganadoras. E ele se refere aqui a todas aquelas que estão vinculadas aos enganos do materialismo e seus aliados, que vão desde a vaidade, o sensualismo e o desequilíbrio do homem nas várias áreas em que ele atua. Desde aquelas áreas onde há um grande desequilíbrio em lidar com poder e com valores materiais, e que normalmente são colocadas pelo mundo materialista como sendo valores importantes para a felicidade do homem. Na verdade, valores enganosos que causam mais cedo ou mais tarde frustrações e grandes sofrimentos. Continuando, Emmanuel diz a nós: o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Vida abundante aqui como sinônimo de vida com qualidade, com consciência, com presença espiritual, naquilo em que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente age. Então, o Cristo é essa porta de vida abundante através da qual, mesmo estando situados no mundo materialista, de provas e de expiações, nós podemos estabelecer sintonia
com os valores elevados, os valores espirituais alinhados, estabelecidos pelo Cristo, e ter uma vida planificadora, mesmo durante a nossa encarnação. Com Ele, com Jesus, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço. Vamos comentar essa parte. Com Ele, com Jesus, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. Nos textos bíblicos há uma separação bem definida de que no Antigo Testamento, e isso é alvo de comentários do apóstolo Paulo nas suas cartas, é de que no Antigo Testamento os judeus não lograram alcançar as promessas da palavra divina porque eles tinham apenas a lei, o conjunto de códigos de procedimento, mas que agora, através do Cristo, eles podiam alinhar o conhecimento da lei com o exemplo vivificante trazido pelo Cristo. Era o alinhamento do conhecimento com a fé, do ponto de vista puramente espiritual, que daria bases para que o homem, agora sim, pudesse viver em harmonia com as leis divinas, a partir do exemplo maior da vida do próprio Cristo. Ou seja, simplesmente obedecer, como tentaram os judeus nos livros que compõem o Antigo Testamento, levou ao fracasso, ao desequilíbrio, ao pecado, como coloca a Bíblia. Mas agora, abertos e sensíveis ao exemplo do Cristo, poderiam, de fato, vivenciar a lei. E aqui Emmanuel diz a nós o seguinte: com Ele, com Jesus, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial, a lei. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço. Aceitar a existência como aprendizado e serviço é algo que só é possível na abertura do pensamento, da consciência e do sentimento aos propósitos do Evangelho trazido pelo Cristo, que é o que nós atualmente temos de uma forma muito abundante através da doutrina espírita. A doutrina espírita, dando prosseguimento legítimo aos propósitos colocados no Evangelho do Cristo, ele não espera de maneira nenhuma que nós espíritas tenhamos um comportamento evangélico ou cristão apenas por esforço de aparência social ou externa, como tentaram os judeus e fracassaram, gerando a hipocrisia farisaica. Para que de fato a gente possa ser cristão autêntico, nós temos que ser tocados pelo sentimento, por aquilo que foi o exemplo do Cristo, para a partir daí termos uma vida em harmonia com as leis divinas. Então é preciso ser tocado no coração para poder vivenciar com autenticidade, porque se a gente não for tocado, a gente acaba vivenciando de forma hipócrita, como ocorreu com os judeus. E continua Emmanuel: nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço. Ora, aceitar a existência como aprendizado e serviço só se consegue se espiritualizando e muito. Se nós ainda estivermos envolvidos pelos objetivos do materialismo, é impossível, porque nas linhas constantes
que são divulgadas tanto nas mídias como na própria vida social entre uma grande maioria da humanidade que é materialista, ser feliz é ser servido, é ter dinheiro e ter poder. Essas são as linhas do materialismo. Então, quando Emmanuel aqui coloca para nós sobre aceitar a existência como aprendizado e serviço, não é possível se nós não estivermos num trabalho de renovação espiritual profundo na nossa maneira de pensar, de ver e de vivenciar os propósitos do Evangelho do Cristo, para aí sim perceber a existência dentro dessa meta de aprender e servir, sabendo que nós estaremos afrontando todo dia o mundo aí fora. Porque é um mundo que, em termos de concepção, olha para aquele que procura vivenciar esse conteúdo do Evangelho como sendo alguém alienado, ou desequilibrado, ou fanático, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Ora, quanto mais nós nos renovamos espiritualmente, quanto mais nós trabalhamos pela sensibilização e vivência do que o Evangelho do Cristo ensina, mais, consequentemente, se alicerçam as convicções de imortalidade em nós. Porque elas estão profundamente ligadas com a maneira de observar e de viver o período encarnatório em que nós nos encontramos. Quanto mais a gente gasta tempo, interesses e objetivos com coisas materiais, mais mortais nos percebemos. Mais difícil de acreditar na imortalidade da alma nós estaremos sendo. A imortalidade da alma, ela é intrínseca, ela é ligada por natureza à espiritualização nossa. Quanto mais agarrado às coisas materiais, mais medo da morte e mais difícil de ter convicções de imortalidade. Quanto mais interesses, trabalho e atividade de ordem espiritual, consequentemente, mais convicções de imortalidade nós estaremos colhendo. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. É por isso que algumas partes, ainda recordando algumas daquelas citações do apóstolo Paulo, ele diz que, inclusive Emmanuel faz um comentário no livro Pão Nosso, de uma forma muito elevada, ele dá o título assim de em espírito, se pelo espírito mortificares as obras do corpo, viverás. E aí Emmanuel comenta essa passagem bíblica. E essa passagem é bem explícita nisso. Para que de fato a gente esteja construindo convicções de mortalidade, o nosso espírito tem que estar comandando a matéria. Se pelo espírito, de fato, agirmos, aí nós estamos exercendo o trabalho das convicções de imortalidade. Se por ele mortificarmos as obras da carne. Inúmeras as situações onde nas cartas de Paulo ele coloca os opostos: viver na carne ou viver no espírito, viver direcionando todas as atenções para as questões materiais que são sinônimo de morte. Nas próprias cartas de Paulo é sinônimo de morte. Se você é alguém voltado muito para as coisas materiais, você está morto e não sabe. Morto
inclusive em termos de consciência, ou que é sinônimo de consciência adormecida. Não é que a consciência esteja morta, né? Está adormecida. Mas se por outro lado a gente estiver valorizando as questões espirituais, aí nós estaremos, desde agora, estabelecendo padrões de mortalidade dentro de nós. Vamos então iniciar o nosso tema, psicofonia sonambúlica, que é a mesma coisa de psicofonia inconsciente. Na psicofonia inconsciente, que nós iremos ver aqui vários textos extraídos do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é comentado por este livro Reuniões Mediúnicas, nós iremos ver que se dá esse tipo de mediunidade quando as possibilidades mediúnicas que a pessoa traz possibilita que ela, ao entrar em transe ou em desdobramento, ela não tenha ideia, ao retornar, o que é que aconteceu. As pessoas que estiveram com ela durante a reunião é que estarão atenentes a isso, quando ela volta do transe. Mas nós iremos ver também no estudo de hoje que isso não significa irresponsabilidade do médium pelo que vai acontecer através do corpo dele. Ele não vai se recordar quando voltar do transe, mas durante o transe ele acompanhava o que estava acontecendo. E é nesse acompanhamento que ele é orientado a se impor. Vamos ver aqui, entrando no primeiro slide de hoje, extraído do capítulo 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro que é muito importante para o estudo, para a prática da mediunidade nas instituições espíritas. Apresento-lhes a nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos. Dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Aqui nós iremos observar vários comentários em torno dessa médium que é destacada no livro Nos Domínios da Mediunidade como sendo um exemplo de mediunidade. Exemplo em termos de vivência autêntica daquilo que é colocado pelo Evangelho do Cristo. Primeiramente, aqui é feita uma rápida síntese de quem ela é. Alguém que já tinha passado 50 anos de idade e que há quase 20 anos tinha ficado viúva. Ela ficou viúva com 30 e poucos anos de idade. Certamente ainda com filhos pequenos para criar. Para cuja responsabilidade é salientado que ela dedicou-se aos filhos com admirável denodo, com admirável entrega e envolvimento, varando estradas espinosas e dias escuros de renunciação. Aqui há uma grande lição para todos nós. Primeiro, o fato de que, pela razão de estarmos trabalhando o ideal de renunciação e de vivência da mediunidade, não significa ausência de determinadas provas que nós tenhamos que passar. Porque, infelizmente, é relativamente comum, no meio espírita, as pessoas que se dedicam, inclusive não é nem só na área mediúnica, mas em outras áreas de atividade na instituição, deduzir que devido a essa entrega,
estará isento de passar por determinadas provas e dificuldades, as quais são importantes para o seu crescimento espiritual. Então, mesmo sendo esse exemplo de dedicação, ela teve estradas espinhosas. E a gente pode até ter uma ideia, possivelmente em termos de muitas dificuldades materiais para criar os filhos e viúva. Nós estamos aqui falando dos anos 40, onde era bem possível não haver inclusive pensão nenhuma para a viúva. E ainda acrescenta, e dias escuros de renunciação. Essa renunciação possível de ter sido em várias áreas, aonde provavelmente ela teve que ser forte para renunciar a certas propostas de envolvimentos precipitados com homens que certamente poderiam aparentar interesse afetivo por ela e trazer provações aí sim mais pesadas para ela e os filhos. Nós não temos ideia, mas sabemos que ela, para se manter viúva, desde os 30 e poucos anos, ela teve que enfrentar estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Outro lado também, para a gente fechar os comentários dessa passagem, é de que, na medida em que se dava o esforço de entrega e de equilíbrio moral por parte dela, enfrentando provações, mais a sua sensibilidade mediúnica ia se apurando, ia se qualificando, pelo próprio equilíbrio de vida moral que ela dava conta. É muito comum, ao se enfrentar provas mais acerbas, mais duras, em determinados momentos de nossa vida, através dessas provas, abrir-se o campo para maior sensibilização mediúnica, que em outras ocasiões não teriam se aberto. Mas continuemos aqui. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciaram em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu. Vamos analisar aqui um pouco mais a quantidade de provas que ela teve que enfrentar e vencer. Primeiro é colocado aqui o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria. Veja, essas legiões aqui eram de espíritos envolvidos com seu esposo. Aí a gente já pode imaginar que, mesmo durante o período de casamento que ela teve, ainda foi de sacrifício. O esposo dela não tinha boas companhias espirituais, não. E essas más companhias não deixavam de assediar e problematizar ainda mais as provas dela. E isso é bem claro quando diz aqui, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Aí é prova, viu? Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a quem não se rendeu. Gênios infernais, aqui a gente pode ter uma ideia do nível dos espíritos que procuravam
de várias formas, atrapalhar o equilíbrio moral e espiritual dela, mas que ela não se rendeu. E lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Então aqui vai detalhando mais ainda as lutas e os esforços de Dona Celina. Acrisolou, trabalhou, qualificou as faculdades mediúnicas. Através de quê? Do esforço, do atendimento irrepreensível às obrigações. Essas obrigações que o mundo lhe assinalava eram as obrigações com os filhos, com o lar, com o esposo. E mais depois não, Marcos. Esposo esse que leva a crer que tenha levado ela a consociar-se a ele, já tem sido um fator provavelmente de necessidade ou de uma obediência. Ou de resgate, né, por parte dela. Sem dúvida, já que tudo se encadeia na vida em termos de ligações com as leis. Nesse caso, a gente pode usar aquele provérbio que diz assim que nada está tão ruim que não se possa piorar. Né? No caso dela. Mas no caso dela, ela trabalhou tudo e fez com que desse ainda melhor, ao utilizar de forma equilibrada as provas e dificuldades. Ela acabou, claro, como consequência, se tornando ainda mais sensível nas faculdades mediúnicas e, posteriormente, a assistência de espíritos bons que se associou a ela, lhe amparando. Ainda adiante aqui é dito, aperfeiçoando as faculdades mediúnicas nas chamas do sofrimento moral, como se aprimora as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Então aqui está dizendo assim, e deixando bem claro para todos nós. Provas e problemas da vida material que nós tenhamos e que enfrentemos de forma equilibrada e harmonizada redundam em crescimento espiritual e aperfeiçoamento de faculdades mediúnicas. Foi o que ocorreu com ela. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada, servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estado em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira. A gente tem que dizer, nossa, ela tinha uma sensibilidade mediúnica que, para entrar em desdobramento e em sintonia espiritual, era rapidamente. E aqui é interessante, quando fala sobre abnegada, servidora na construção de valores do espírito. Então, essas faculdades mediúnicas dela tinham essa qualidade pelo nível de comportamento moral e espiritual dela.
E quando aqui especifica a clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica, o desdobramento da personalidade, esclarecendo de forma rápida, porque inclusive nós já andamos estudando esses termos em aulas lá para trás, tá? A clarividência é a possibilidade que o médium tem de, ao entrar em transe, ele perceber fatos, ver fatos que estão acontecendo fora do ambiente físico em que ele está. Então ele se desdobra e pode perceber coisas que estão ocorrendo em outra cidade. A clareaudiência se refere à audição, à escuta de realidades que também estariam fora do ambiente em que fisicamente o médium está. A incorporação sonambúlica é essa que nós estamos estudando aqui, que é essa incorporação inconsciente. Bom, aqui ainda continua especificando. Vamos ver aqui. Diligente e humilde. Encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria. E repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais com que se faz menos acessível às forças da sombra. Então aqui vai detalhando as virtudes que Dona Celina tinha. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria. Repartindo o tempo entre obrigações e estudos edificantes. E a gente tem uma ideia. Ela não gastava tempo com diversões. Ela, pelo padrão que aqui é colocado, era assim. Ou estava ajudando, servindo, atuando fisicamente, ou estava estudando. Onde o tempo dela se dividia entre obrigações e estudos edificantes. Sempre cuidando de cada vez mais se aprimorar. A consequência qual foi? Transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas. E não haveria como não se transformar, né? Porque por padrão vibratório magnético dela, sempre estava associado à espiritualidade do bem, ou na prática ou no estudo. Assimilando elevadas correntes mentais, com que se faz menos acessível às forças da sombra. E aí a gente poderia até dizer assim, mas e mesmo assim, ainda era possível que ela fosse assediada pelas sombras? Mesmo sendo alguém tão trabalhador no bem e muito cuidadoso no estudo? Sim. No mundo de provas e expiações em que nós nos encontramos, sempre é possível abrirmos algum acesso à interferência espiritual inferior. E quando, por um breve descuido, nós abrimos uma porta, uma brecha, a gente pode sintonizar uma corrente espiritual negativa ou doentia. Quando olha, a gente toma uma atitude irrefletida, se envolve numa emoção ruim, que não é a emoção padrão nossa, mas um ligeiro descuido e a gente está envolvido com a energia ruim. Celina, como aqui é colocado, se fazia cada vez menos acessível às forças da sombra. Mas estando no mundo de provas e expiações, qualquer um de nós, em variadas circunstâncias, podemos, quando olhar, estamos envolvidos por uma corrente espiritual ruim. Essa é a questão.
por isso que cada médium possui ambiente próprio. Cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas radiações solares e formações fluídicas inquietantes. A todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do Espírito. Alguns pontos aqui que precisamos destacar, o mais importante. Primeiro, decorrente das ações e dos estudos, cada médium possui um ambiente próprio. E cada assembleia ou cada grupo de pessoas se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. E aqui é salientado algo que normalmente as pessoas não têm noção. Na Terra, pela quantidade de espíritos infelizes, encarnados e desencarnados, espíritos viciosos e criminosos, o que é que ocorre? Há nuvens infecciosas e que são diariamente extintas e combatidas pelo Sol, pelas radiações solares, e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do Espírito. Ou seja, aquele padrão vibratório que Celina tinha servia também de aniquilamento ou extinção de formações fluídicas que poderiam se aproximar dela. E com essa informação nós adquirimos a seguinte certeza: os hábitos mentais, emocionais e os sentimentos que nós temos, se forem bons, nós estaremos fazendo um trabalho de dedetização, de limpeza, não só em termos de interferências espirituais, mas do próprio ambiente onde nós estivermos. Se de fato essas energias provenientes de nós tiverem constância e permanência, servirão também, como aqui é colocado, para limpar formações fluídicas inquietantes provenientes desses espíritos. Está na página 171 do livro Reuniões Mediúnicas. E aqui voltando a um texto do livro Nos Domínios da Mediunidade. Os raios luminosos da mente, orientadas para o bem, incidem sobre as construções do mal, à feição de descargas elétricas. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio dessa obra. Então, a nossa mente, porque aqui se refere à experiência vivida por Celina, a nossa mente serve para destruir construções do mal em termos fluídicos ao redor de nós. Similar a descargas elétricas. E depois aqui é feito um esclarecimento de que quem mais pode, como nossa irmã Celina, é quem mais pode também ajudar no trabalho de socorro espiritual que iria ter início através do fenômeno
de psicofonia sonambúlica, na qual Celina iria oferecer a vestimenta física temporariamente para que um espírito muito inferior, muito sofredor, se manifestasse através dela. Aqui, inclusive, é preciso fazermos um esclarecimento importante. Claro que nós sabemos, pelos exemplos, que médiuns como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros grandes médiuns, nas reuniões mediúnicas, receberam e ajudaram espíritos muito perversos, espíritos das trevas, muitas vezes. E aqueles que não estudaram suficientemente as questões da mediunidade, sem dúvida nenhuma ficariam com uma pulga atrás da orelha. Ora, como é que pode um médium evangelizado, elevado, espiritualizado, oferecer sintonia para que esses espíritos se manifestem através deles? Não era para haver uma incompatibilidade fluídica? Que os fluidos e as vibrações desses médiuns elevadíssimos, envolvida na bondade, na caridade. E como é que se dá esse processo de incorporação com espíritos doentes, como inclusive acontecia aqui com nossa irmã Celina? A razão é que no trabalho mediúnico, que é um trabalho de renúncia consciencial do médium, dos que trabalham na reunião, possibilita que a espiritualidade efetue diversas interferências fluídicas, possibilitando a condensação de energias fluídicas do médium e um trabalho também de fluidificação das energias pesadas do espírito, ao ponto que possibilite, através do socorro mediúnico, uma aproximação que vai estabelecer a própria psicofonia. E isso sem causar danos nenhum ao médium. Ocorre na reunião mediúnica, como nós já explicamos aqui algumas vezes, o que se dá num hospital. Ora, doenças muito graves, doentes com problemas sérios, às vezes precisam de médicos excelentes. Aqueles que sabem operar, sendo um caso grave de operação, com muito êxito. Quanto pior o problema, mas precisa de um médico mais especializado. Assim ocorre também em certos socorros mediúnicos, na reunião mediúnica. Para determinados problemas graves que um espírito vai trazer, é preciso que o médium esteja o melhor qualificado possível para poder ajudar aquele espírito com eficácia. E isso, do mesmo modo, que não significa que o médico na Terra vai ficar doente porque socorreu um paciente doente, também o médium que socorreu o espírito doente não vai ficar doente no exercício do seu trabalho mediúnico. Então, é por aí. Mais adiante nós vamos tentar explicar mais essa questão, aonde a interferência da espiritualidade é que possibilita. Porque vocês vejam bem, fora do ambiente da reunião mediúnica, com assistência espiritual, se um médium desse recebesse esse espírito doente, ele poderia ficar doente, o próprio médium também. Porque ele não estaria sob a proteção do ambiente, das interferências dos espíritos, dos instrumentos que muitas vezes a espiritualidade traz,
para a sala mediúnica, para o socorro àqueles espíritos. Do mesmo modo que um médico, ainda voltando à comparação com o médico, não vai atender um paciente grave no meio da rua sem ter instrumentos, nem acessórios, nem os meios em termos profiláticos para não adoecer atendendo alguém que tem um problema grave no meio de uma rua. Assim também, o médium, por mais qualificado que ele seja, ele não vai dar passividade a um espírito fora da reunião médica. Sobretudo ao espírito doente e necessitado. Porque senão ele pode ficar mal. Do mesmo modo como um médico, se fizer isso fora do ambiente adequado, pode ficar mal. Ou até mesmo piorar o paciente. Em vez de ajudar, isso é pior. Por falta de instrumentos, por falta de apoio, por falta de equipe. Do mesmo modo que o médico precisa de uma equipe, um anestesista, um enfermeiro, na reunião mediúnica há uma série de espíritos que participam da equipe do centro para que o trabalho se dê da forma exitosa. André Luiz fica admirado ao ver que o espírito seria atendido pela melhor médium, porque não pensou que aquele que mais possui é o que é o mais capacitado a dar. Contudo, compreendeu que os benfeitores sempre adequarão à capacidade mediúnica os espíritos que serão atendidos, que é aquilo que nós estávamos explicando. Quer dizer, a princípio, o próprio André Luiz ficou, mas é essa médium que vai receber esse espírito tão doente, que era um espírito muito doente para ser tratado lá. E André se admirava pelas possibilidades excelentes da mediunidade e do caráter que tinha a médium Celina. Mas aí justamente em seguida ele entende que exatamente porque ela era mais capacitada que seria ela que iria receber. Por isso é que os médiuns mais elevados moralmente, mais dóceis e capacitados atendem os espíritos mais empedernidos no mal. Celina o atendeu, porque tinha luz suficiente para desintegrar os fluidos deletérios do espírito, sem se prejudicar em seu próprio ambiente fluídico. Então aqui vai ficando bem claro a questão. É que, de fato, para atender bem aquele espírito, a alta qualidade de fluidos que ela tinha é que resolveria mesmo. Não só para melhor tratar o espírito, como também para que ela se mantivesse no seu estado de equilíbrio e de harmonia. Como se vê, é muito importante o esforço de autotransformação de todos os integrantes de um grupo mediúnico. Pois quanto maior for esse empenho, maior será a capacidade de doação do grupo e, portanto, maiores as suas possibilidades de atendimento a espíritos que em outros grupos não seria possível. E aqui, claro, fica o grande incentivo do esforço de melhoramento que cada médium deve exercer em particular. Porque é a partir desse esforço individual que o grupo cresce e se habilita a ter maiores possibilidades de atendimento e de socorro a espíritos necessitados. Quanto mais moralizado o grupo, mais homogêneo a sua psicosfera
e maior será a sua capacidade de doação e de atendimento aos espíritos. Aqui deixado de forma bem explícita essa importância do trabalho de melhoramento moral e espiritual de cada médium. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo dessa noite. O espírito que ia incorporar através da médium tentava gritar impropérios, mas debalde, à toa. A médium era um instrumento passivo, do exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Se é assim, durante a psicofonia sonambúlica, Celina, em termos espirituais, tinha o controle e o domínio sobre o que o espírito ia dizer ou fazer. Quando diz aqui, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação de Deus divino. Isso fazia com que, se ele quisesse ter algum gesto violento ou dizer palavrões, ela o coibiria. Mesmo que depois que ela acordasse do transe, ela não se lembrava de nada. Foi que houve. Então o espírito veio, se manifestou, estava desse jeito. Ela não vai se lembrar do que houve, porque a psicofonia é inconsciente, é sonambúlica. Mas durante o transe ela está acompanhando tudo. Isso, em termos de comparação, é que, por exemplo, médios que não são evangelizados e que não têm o estudo da doutrina espírita e que têm a faculdade sonambúlica, da psicofonia sonambúlica, se um espírito inferior ou doente se comunica através dele, pronto. Vai gritar, vai chamar nome, poderá até tentar agredir. E o médium, pelo fato de estar em transe e não ter a consciência do direito de exercer controle, porque aquilo ocorre nas relações espirituais, o que ocorre na relação entre os homens. Quem não sabe dos seus direitos e não sabe exercê-los, os outros vêm e mandam na pessoa. No mundo espiritual também. Se o médium não tem esclarecimento, é ignorante, e oferece o corpo para que o espírito se manifeste, está entregando a casa ao alheio, que vai fazer o que bem quer. E vai ser um desastre. Ocorre que esse estado de consciência que a médium tinha, percebia pelas fontes mentais, que é de onde, voltando aqui a gente entenda, o espírito, para se comunicar, falar através da médium, ele tem que passar o que ele quer e o pensamento dele pelo cérebro, pelo perispírito do médium, para chegar no corpo físico e se expressar. É quando vai fazer essa passagem que a médium exerce o controle. Ele chega com a intenção de gritar, por exemplo, um palavrão, antes que a boca da médium fale, passa pelo cérebro da médium. E aí a médium pode impedir ou não.
Se tiver a orientação espírita e tiver nesse esforço de evangelização, ele impede na hora. Não, eu não digo. Eu vou dizer tal coisa. E é o que faz com que muitas vezes o espírito, quando se manifesta nas reuniões mediúnicas, ele usa essa expressão: eu estou aqui preso, por que vocês não me soltam? Eu não quero estar aqui preso. Não é nenhuma prisão física de grades, é a prisão da vontade do médium sobre a vontade dele, onde ele não pode dizer ou fazer o que ele quer, que o médium está exercendo. É isso o sentido. Esse assunto nós ainda iremos fechar ele no próximo encontro. Quero lembrar aqui que no próximo domingo nós não teremos o estudo da série Joana de Ângeles. Eu vou ter uma palestra no Leão Denis de 4 horas. O estudo teria que ser antecipado para 2 horas. E há também uma confraternização de uma instituição espírita aí que nos pediu a presença e colidiu. Como já iria ser no horário alterado o estudo de Joana de Ângeles, nós achamos melhor deixar para o estudo voltar de domingo a 8, 4 horas da tarde. Então vamos para a prece. Vou pedir para o Elke, lá atrás, ser o intermediário da prece para nós.